Tarde. Vamos conversar hoje a respeito do ensino de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Uma analogia do trabalho dos discípulos dos apóstolos com o sal e com a luz, em referência ao sal da terra e à luz do mundo. Essa película, esses dois temas são muito conhecidos, porque estão lá do verso 13 ao verso 16 de Mateus, e eles estão logo após ao conhecido Sermão da Montanha. Vamos ler o verso 13 de Mateus capítulo 5. Dizia Cristo então: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. No verso 13 especificamente até o verso 14 já trata da luz do mundo, comparação dos discípulos com a luz do mundo. Especificamente no verso 13 trata do sal, o tema do sal. Nós não temos como falar nesse assunto sem antes visitar alguns versículos que estão lá no Antigo Testamento, especificamente no livro em Levíticos, capítulo 2, verso 13, e em Números, capítulo 18, verso 19. Vamos entender então o que significa o sal sob o aspecto religioso, sob o aspecto de cerimônia sagrada. Levíticos capítulo 2, verso 13 diz: Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás falta o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Ou seja, Deus está instruindo, então, com relação às ofertas, a aplicação do sal. O sal aqui no Antigo Testamento, ele simboliza a aliança com Deus. Em Números capítulo 18, verso 19, também isso é corroborado. Vamos lá. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, novamente aqui está tratando do tema de ofertas, mas aqui em Números capítulo 18, Deus está falando a Arão e aos filhos dele, que os filhos de Arão e Arão poderiam, então, se beneficiar dessas ofertas, porque eles oficiavam perante o Senhor, perante os pecados do povo. Eles eram os sacerdotes. Deus está falando então, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, aqui Arão e os filhos de Arão. E a tua filha contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti. Então, novamente, vemos aqui que o sal, ele conduz a ideia de aliança perpétua, ele simboliza a aliança com Deus. Tanto em Levíticos como em Números. 2 livros em que Deus fala instruções acerca do oferecimento das ofertas sagradas. Voltando então para Mateus capítulo 5, verso 13, Cristo diz aos discípulos dele, aos apóstolos: Vós sois o sal da terra. Então vós sois a aliança. Temos que entender o sal aqui no contexto do Antigo Testamento também. Há uma interpretação sistemática. Nós fizemos a leitura dos 4 evangelhos do Novo Testamento, né, tendo em mente os conceitos que já estão nos livros antigos do Antigo Testamento. Há uma inter-relação, há uma continuidade. O Novo Testamento se relaciona com o Antigo porque o Novo é o cumprimento da promessa. A promessa de redenção pelo sacrifício de Cristo já estava previsto no Antigo Testamento. E ele se consumou com a vinda de Cristo e a morte na cruz, pelo perdão dos pecados da humanidade, para todo aquele que crê não pereça, se consumou então no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Então vamos entender o simbolismo do sal. Sal significa aliança com Deus. Vós sois o sal da terra.
Vós sois aliança. Vocês simbolizam o vínculo com Deus, a aliança com o Pai Celestial. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, se vocês perderem esse vínculo com Deus, se vocês quebrarem essa aliança com Deus, como que vai retornar, como que vai ser as coisas? Aqui está, se o sal vier a ser insípido, se o sal se tornar impuro, se o sal perder a característica dele, como lhe se restaurar o sabor? Para nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, nós estamos numa dependência constante com o Senhor, com o vínculo com o Senhor Deus. A nossa aliança com Deus, ela passa por Cristo, pela fé na redenção de Cristo. Ele é o Cordeiro, ele é a oferta hoje. Aquela oferta de que tratava o Antigo Testamento, que nós lemos aqui em Levíticos, nós lemos em Números, que se fala muito em oferta, essa oferta se dá no tempo da atualidade na pessoa de Cristo. Cristo ofereceu-se para morrer pela remissão dos pecados da humanidade, para que todo aquele que nele crê tenha acesso à prometida que ele prometeu, a vida eterna. Então nós temos que entender que quando diz que vós sois o sal, vós sois a aliança com Deus. E para essa aliança continuar vigente, vocês têm que ser puro, procurar a pureza, procurar as virtudes do Senhor. Manter firmes na fé, não se desligar da videira que é Cristo, não se desligar de Deus. Porque se você se separar do Senhor, diz aqui, ora, se o sal vier a ser insípido, se o sal se tornar impuro, se essa aliança se tornar impura, como vai restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então Cristo está alertando, vós tenham compromisso de se manter puro, ser ligado a Deus, cultivar a aliança com Deus, seguir no seu propósito, obedecer a sua santa lei, lá em Êxodo 20, os mandamentos, obedecer os ensinos de Cristo, ser fiel à palavra dele, à oração, ser fiel aos mandamentos do Senhor. Então vocês têm esse compromisso. Cristo está dizendo aqui no verso 3 do capítulo 5 de Mateus. Porque se o sal se tornar impuro, se o sal se afastar de Deus, se essa aliança for quebrada com Deus, e está dizendo aqui, como vai se restaurar o sabor? Outra passagem também em que Cristo valoriza o ensino, valoriza a missão dos discípulos, a aliança com Deus, está lá no verso 14 a 16 do mesmo Mateus capítulo 5. No verso 14, prossegue Cristo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Então ele está dizendo que vós sois a referência para o mundo. Vós sois ministro de Deus, ministro de Cristo. Nós somos ministros de Cristo, ministros do Senhor. Nós somos referência para o mundo. E o mundo vai nos conhecer como tal através das obras. Então as obras têm que ser obras boas, obras de virtudes. Obras que revelem a Cristo, a santidade do Senhor Jesus. Vós sois a luz, vós têm a missão de conduzir o mundo, de orientar um mundo confuso, perdido. Um mundo que está cada vez mais afastado de Deus. Vós sois a luz para levar esse mundo a Deus. Levar esse mundo a Cristo. Levar as pessoas a conhecer o Evangelho. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A partir do momento que vocês conhecem a Cristo, a salvação, a libertação de Cristo, vocês têm que dar testemunho. Vocês têm que dar um bom testemunho. Vocês têm que pregar aquilo que vocês vivem de fato. Então é isso que está dizendo, vocês têm que ser a aparência de Cristo. Vocês têm que ter uma vida de Cristo, não apenas falar, não apenas ensinar, mas você tem que viver. As pessoas têm que enxergar pequenos Cristos. Elas têm que enxergar o Salvador em você, através das suas atitudes, através do seu comportamento. Por último, no verso 16, vamos comentar. Mateus 5,
Verso 16: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, vocês têm que dar um bom testemunho para as pessoas verem através das suas obras que vocês são convertidos de fato, que vocês nasceram de novo, que vocês estão dando testemunho daquilo que vocês estão vivendo, que vocês estão vivendo de acordo com o Evangelho. Porque a partir disso eles vão conhecer a Deus através de vocês, das suas obras. Não do que vocês falam apenas, mas do que vocês vivem, do que vocês demonstram, do que vocês praticam. Eles vão chegar a conhecer a Deus, para eles glorificarem ao Pai. Então sejamos replicadores do Evangelho de Cristo.